a gente vai resolver uma questão, tá certo? Um exercício sobre laço de repetição para que a gente vá tirando dúvidas e mostre como os laços de repetição podem ser utilizados. E aí nós vamos utilizar tanto o for quanto o while, tá certo? Para que vocês possam entender melhor como funciona. E a ideia aqui do exercício é bem simples, tá? A gente vai ajudar alunos do ensino fundamental a estudar as operações aritméticas através de tabuadas. Então a gente vai gerar 4 tabuadas, tá certo? Ao invés de imprimir as diversas tabuadas para cada aluno, a gente vai escrever um programa de forma que o aluno ele chegue lá e consulte qual é a tabuada que ele quer. Então teria a tabuada da soma, eu teria a tabuada da subtração, eu teria a tabuada da multiplicação e a tabuada da divisão. São essas 4 tabuadas que eu vou ter disponível, que o aluno vai, a seu bel prazer, consultar lá. Eu quero saber qual é a tabuada da multiplicação do 7, como a gente fez aqui. Aí ele imprime só a tabuada da multiplicação do 7. Então ele vai consultando à medida que ele está estudando ali. Então o que é que o programa da gente vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é imprimir o menu, tá? Que vai pedir ao usuário para escolher a operação aritmética que ele quer fazer, se é soma, subtração, multiplicação ou divisão. Em seguida, ele vai escolher um número, esse número tem que ser de 1 a 10, certo? Tanto se ele escolher a operação errada, quanto se ele escolher o número errado, a tabuada do 20, por exemplo, então ele vai dar um erro, não vai dizer, olha, está errado, tente novamente, né? E aí depois disso ele vai imprimir o menu novamente, depois que ele fizer a escolha correta, eu quero a tabuada de multiplicação do número 7. Ele vai imprimir a tabuada e depois volta a apresentar o menu. Então o menu, ele com as 4 opções, tá certo? Ele vai ficar sendo apresentado para o estudante, né? E além das 4 operações, esse nosso menu vai ter uma operação chamada sair. Então o estudante ele pode decidir sair do programa se ele desejar, tá? Então a primeira parte do nosso programa é a impressão do nosso menu, certo? Então, como eu falei, é um menu interativo. Ele vai apresentar uma tela, certo? Deixa eu colocar aqui esse menu para que vocês... Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem, certo? Então, o que é que esse meu menu vai fazer? Ele vai, como está mostrado aqui, apresentar as 4 opções: adição, subtração, multiplicação e divisão, tá certo? Então ele começa com essa variável opção menos 1, de tal forma que ele entre no while, certo? Eu quero que esse teste do while seja verdadeiro, ok? Então esse teste do while ele é diferente de zero. Ele só vai ser falso quando o usuário digitar 0, certo? Então inicialmente essa variável opção ela está com menos 1, então vai ser verdadeiro, ele vai entrar no while, tá? A opção é menos 1, ele vai entrar no while. E aí vai imprimir um cabeçalho aqui, gerador de tabuadas, e pedir as opções de geração da tabuada. Ele pode digitar 1 para adição, 2 para subtração, 3 para multiplicação, 4 para divisão e 0 para sair, certo? Então é isso que ele fez aqui embaixo, ok? Fez aqui embaixo. Então se o usuário digitar 1, se ele digitar 1, presumidamente ele iria executar as operações, ia solicitar o número e executar a operação da tabuada. Então, isso aqui é um menu somente que vai ficar apresentando, rodando um certo número de vezes, certo? Se ele digitar 3, ele iria executar a operação de multiplicação, e se ele digitar 0, ele vai sair do menu, certo? Então, essa é a primeira parte do nosso programa. Eu vou apresentar o menu e vou ficar lendo aquilo ali. Tem um detalhe aqui desse menu que eu vou mostrar para vocês agora, que seria o caso em que
o aluno ele digita 0 para sair, tá certo? Aí eu vou colocar aqui muito obrigado, ou ele digita uma opção que não é nem 0, nem 1, nem 2, nem 3, nem 4. É uma opção que é menor do que 1 ou uma opção que é maior do que 4. Então são as 4 opções. Então vamos colocar lá no nosso código, certo? Essa parte aqui. Ok? Então quando a gente executar agora, se ele digitar opção 8, que não existe, só pode ser 1, 2, 3, 4 ou 0, né? Se ele digitar 8, eu vou dizer opção inválida, tente novamente, certo? É justamente essa opção aqui. Eu digitei 8, 8 é menor do que 1? Não, mas é maior do que 4, certo? Então ele vai dizer opção inválida. E aí vai pedir novamente que eu digite a operação. Se eu digitar 1, ele iria executar a operação de soma. Se eu digitar 0, esse meu programa ele vai dizer o seguinte: obrigado por usar o programa, e termina o programa, certo? 0. Obrigado por usar o programa e terminou. Tranquilo, pessoal? Certo? Então nós criamos o nosso menu interativo, e aí a gente vai agora para a segunda parte do programa, que eu vou ler o número que eu quero calcular, imprimir lá a tabuada desse número, tá certo? Então é um processo bem parecido. Se o usuário digitar agora uma operação correta, por exemplo, a operação de adição, certo? Ele escolheu a operação de adição ou de subtração. Vamos supor que ele escolheu aqui a de subtração, operação 2, certo? Então, quando ele digitar a operação 2, eu vou agora dizer, olha, ótimo. Então, se você digitou 2, é porque você quer executar uma operação, tá certo? Correta, né? É 1, 2, 3 ou 4. Agora eu vou pedir o número. Observe que assim como eu comecei lá com a opção menos 1, aqui eu vou começar com o número menos 1, para que ele entre dentro do while e comece a pedir o meu número, certo? Aí ele entra dentro do while, porque menos 1 é menor do que 1, então ele vai entrar no while, isso é verdadeiro. Aí ele vai dizer número igual a input, digite o número de 1 a 10, que é o que está aqui, digite o número de 1 a 10. Aí eu vou digitar, eu sou louco, tá certo? Eu não li aqui, eu vou digitar 23. O que é que ele vai fazer? Digite o número de 1 a 10. Podia dar uma mensagenzinha de erro, dizer, olha, mas aqui já é uma mensagem de erro. Digite um número de 1 a 10, tá certo? Aí eu vou e digito menos 5, menos 6. Digite o número de 1 a 10. Isso aqui é um while. Ele vai ficar pedindo indefinidamente enquanto eu não digitar o número de 1 a 10. Aí eu digitei 7. Pronto. Aí agora ele iria imprimir a minha tabuada do 7. Certo? É o que ele vai fazer. Então, vou sair aqui, vou digitar 0 e vamos continuar a nossa explicação aqui. Ok. Então, eu digitei a operação correta, eu digitei o número correto, agora eu vou imprimir a tabuada. Novamente, então lembrado que a gente fez a tabuada do 7 aqui, foi 10 repetições, né? Então aqui eu vou usar o for também, tá certo? Porque eu sei que o range é de 1 a 10, tá certo? Eu vou variar esse i aqui de 1 a 10, certo? Então eu vou usar o for e eu vou colocando aqui operação por operação para a gente ir compreendendo como é que isso funciona. Então se a gente olhar aqui, pessoal, vocês observam que esse for, ele vai fazer esse i variar. Quem é esse i? A primeira pergunta. Quem é esse i? Esse i é aquele númerozinho que vai variar, né? Eu tenho a tabuada do 7, é 7 vezes i, se for a operação de multiplicação, 7 vezes i, que é 1, 7 vezes i, que é 2, 7 vezes i, que é 3, 7 vezes i, que é 4. Então esse i vai variar de 1 até 10,
certo? Aí na tabuada da soma, se a gente olhar direitinho aqui, essa primeira coluna que está aqui mostrada para vocês, deixa eu colocar aqui. Essa primeira coluna que está mostrada aqui para vocês é sempre a do número, né? Se eu quero a tabuada do 2, a primeira coluna vai ser 2. Se eu quero a tabuada do 3, a primeira coluna vai ser 3. Tá certo? Então, eu vou imprimir aqui, nessa primeira coluna aqui, o número. Certo? Depois a operação de soma. E depois o i, que está variando de 1 até 10. Certo? Aí eu coloco igual e o número mais i, porque é 3, que é o número, mais i, que é 1, 4, 3, que é o número, mais i, que é 2, 5, e assim sucessivamente. Então, se nós formos lá para o nosso programa, executar novamente, vamos lá, eu quero a operação de adição, certo? 1, e quero a tabuada do 7. Ele vai imprimir a tabuada do 7. Certo? Aí quando eu apertar Enter, ele vai apresentar o menu novamente. Agora, eu quero a operação de adição, que é a única que eu implementei, e quero a tabuada do 3. Ele vai imprimir a tabuada do 3 da soma. Certo? Acabou? Tranquilo? Todo mundo? Pronto. Agora vamos para a próxima linha. A próxima linha é a operação da subtração. Então, se você olhar aqui, na subtração, essa primeira coluna aqui, ela é sempre o número mais i. Então, a tabuada do 3, o número é 3 e o i é 1. Então, o primeiro elemento da coluna, 4. Na segunda linha, o número é 3, o i é 2, 5. Tá certo? Então, é sempre número mais i. E a segunda coluna é sempre o número, tá certo? Então eu coloco número mais i menos número igual. A terceira coluna é sempre o i, ok? Então vamos colocar esse código lá. Subtração, tabuada do 3. Aí ele imprimiu aí a tabuada do 3, certo? 4 menos 3, 1. 5 menos 3, 2. 6 menos 3, 3. Por aí vai. Todo mundo acompanhando, pessoal? Alguém está com dúvida? Próximo passo, agora, do nosso programa, a tabuada da multiplicação. No caso da tabuada da multiplicação, talvez seja a mais simples das 4, porque é simplesmente o número, a primeira coluna é o próprio número, vezes o símbolo de o xzinho, o i é igual a número vezes i. Certo? Número x i igual a número vezes i. Certo? Se for 3, aí vai ser número. Aqui é i. E aqui é número vezes i. Então, se eu executar, ele está funcionando para a operação de soma, tabuada do 7 da soma, tabuada da subtração, agora do 7 também. Não sei. Bom, aí aqui está a operação, tá certo? Operação de multiplicação, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28, e aí está a minha tabuada da multiplicação. Agora, a tabuada da subtração, certo? Perdão, da divisão. A tabuada da divisão, como é que ela funciona? A primeira coluna é sempre o número vezes o i, tá certo? Por isso que a gente tem aqui número vezes i. Por exemplo, no 3, o número é 3, o i é 1, vai ser 3. O número é 3, o i é 2, vai ser 6. O número é 3, o i é 3, vai ser 9. A segunda coluna é sempre o próprio número e a terceira coluna é sempre o i. Então vai ser número vezes i, 2 pontinhos, número igual a i. Tá certo? Só isso.
Copiar aqui, certo? Agora aqui o I4, né? Vou colocar aqui o símbolozinho. E aqui é número vezes I, certo? Aqui é número e aqui é o meu I, ok? Eu digitei, vou rodar aqui. Eu digitei a operação 4. Tá funcionando, certo? Operação 4. Multiplicar. O certo tá funcionando. Era só um espaçozinho que tava faltando ali. Beleza, pessoal? Então é isso aí. A gente usa for quando sabe a quantidade de vezes que precisa repetir. A gente usa while quando a gente não sabe a quantidade de vezes que o programa vai repetir. Tá certo? Dúvidas? Então beleza. Valeu.